Um novo pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes está a caminho, segundo foi informado hoje pela liderança da oposição na Câmara. E o embasamento para isso, dessa vez, talvez seja o mais claro e indiscutível entre todos os que já foram protocolados. Mas, na prática, qual é a chance real de que esse impeachment aconteça? É justamente sobre isso que eu vou falar a partir de agora. Acompanhe aqui comigo o raciocínio. O primeiro ponto que precisa ser entendido é o que justifica esse pedido. A resposta para isso é simples. Segundo Malu Gaspar, do jornal O Globo, Moraes conversou pelo menos 4 vezes com Gabriel Galípolo, o atual presidente do Banco Central, para fazer pressão em favor do Banco Master, o banco que tinha um contrato de 129 milhões de reais com o escritório de advocacia da própria esposa de Moraes. Segundo Malu Gaspar, ela recebeu confirmação de várias pessoas sobre esses contatos. Isso foi publicado na manhã de ontem, segunda-feira, e eu já mostrei no vídeo de ontem. Só que entre o vídeo que eu publiquei e o presente momento, já houve algumas novidades na história. O próprio Alexandre de Moraes emitiu uma nota nessa terça-feira para se pronunciar sobre o assunto, e ele confirmou que realmente se reuniu com Galípolo, ou seja, e isso agora é um fato inegável. No entanto, ele afirma que o assunto tratado foi a sua sanção através da Lei Magnitsky e que não houve menção ao Banco Master. Por outro lado, a militante Daniela Lima, que saiu da Globo News e foi para o portal UOL, afirma em uma matéria publicada também nessa terça-feira que o tema central da discussão entre os dois era a Magnitsky, mas que o caso do Banco Master também foi discutido. E se Daniela Lima está contradizendo Moraes, é porque a coisa ficou séria. Agora, independentemente do teor dessas conversas privadas, até porque Moraes não tem como provar que tal assunto não foi mencionado, todo o contexto envolvendo o escritório da sua esposa e o Banco Master já precisaria, no mínimo, de uma grande investigação. O Banco Master pagava mais de 3 milhões de reais por mês para o escritório de Viviane, supostamente para que lhe defendesse no que fosse preciso. Segundo o que já foi divulgado, houve apenas um caso em que essa defesa aconteceu, e foi uma queixa-crime de calúnia, coisa que absolutamente qualquer advogado poderia ter feito. Surgiu então a história de que esse contrato era para que o escritório de Viviane atuasse junto ao Banco Central. Só que depois foi descoberto que não há registro dessa atuação no Banco Central. Para piorar, agora vem à tona a história de que Moraes se reuniu com o presidente do Banco Central. Afinal, para quem esses 129 milhões de reais estavam sendo pagos? Enfim, o fato é que isso precisaria ser profundamente investigado, mas é justamente isso que traz o segundo ponto que precisa ser entendido. A legislação brasileira não interfere em nada no que acontece na prática com o alto escalão dos 3 poderes. Não importa qual artigo de qual lei Alexandre de Moraes violou dessa vez, até porque ele já cometeu diversas violações ao longo dos últimos anos. O que importa para que uma pessoa permaneça no seu cargo é o quanto ela é útil para o sistema, para quem comanda o país de verdade, para o seleto grupo de políticos, de grandes empresários e de autoridades do judiciário que tem nas mãos o controle sobre tudo que acontece em Brasília. Os ministros do STF já foram alvos de dezenas de pedidos de impeachment protocolados no Senado, mas até hoje nenhum foi levado adiante. A barreira intransponível sempre foi o presidente do Senado, que coincidentemente sempre é o nome colocado pelo próprio sistema nessa posição. Bom, já que o impeachment não depende da legislação, mas do contexto e dos interesses políticos, a análise que precisa ser feita agora é a seguinte: o contexto atual tem alguma brecha para que esse impeachment aconteça? Eu já vou responder essa pergunta, mas antes disso eu peço um minutinho da sua atenção. Confiança não se constrói de um dia para o outro e não se baseia apenas em palavras. Confiança se constrói com o tempo e com ações. Em um casamento, por exemplo, de nada adianta fazer promessas e entregar palavras bonitas para agradar naquele momento se as escolhas feitas no dia a dia seguirem no caminho contrário. Da mesma forma, um jornal só consegue conquistar a confiança dos seus leitores se diariamente escolher entregar a verdade, mesmo que não agrade em muitas ocasiões. É assim que a Gazeta do Povo tem trabalhado ao longo de décadas da sua história. Enquanto tantos outros entregam suas opiniões travestidas de jornalismo, a Gazeta se mantém firme no enfrentamento aos poderosos, no combate à corrupção enraizada na política brasileira e no compromisso com a verdade nua e crua. Além disso, a Gazeta ainda traz colunistas de peso, que analisam profundamente os principais acontecimentos e explicam o que está por trás de cada decisão. E agora vem a melhor parte. A Gazeta liberou uma condição
imperdível. Por apenas R$1 por mês nos 6 primeiros meses, você garante o seu acesso a todo o conteúdo exclusivo da Gazeta do Povo. Você não ouviu errado. É apenas R$1 por mês nos 6 primeiros meses. Para isso, acesse gazetadopovo.com.br/Paulo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Paulo ou o QR Code que está na tela. Não se esqueça, a luta por um Brasil mais justo também depende de quem não aceita ser usado como massa de manobra. Assine agora mesmo a Gazeta do Povo. Voltando agora à pergunta de antes, o contexto atual tem alguma brecha para que o impeachment de Moraes aconteça? Bom, um fator muito importante nessa história é o fato de que o plano de tirar do jogo a principal ameaça ao sistema foi consumado. Jair Bolsonaro foi condenado, preso e já indicou um substituto. Curiosamente, a partir disso, boa parte da imprensa já começou a denunciar abusos praticados pelo STF. Eles nunca deixaram de ver o que estava acontecendo, mas enquanto a atuação era em favor dos seus interesses, ou seja, contra Bolsonaro, o silêncio era quase absoluto. Agora que Bolsonaro foi preso, já surgiram diversas matérias do tipo: agora que o golpismo foi combatido, é preciso frear o autoritarismo da Suprema Corte. A mudança de tom de integrantes da Globo e do portal UOL é um grande indicador de que o jogo pode estar virando aos poucos. Mas a questão é ainda mais profunda e ela envolve, inclusive, quem será o próximo presidente da República. Já circulam pelos bastidores algumas conversas sobre a possibilidade de que Lula não seja nem candidato em 2026. Para que isso aconteça, basta que o sistema veja em outra pessoa a utilidade que viu em Lula em 2022. Naquele ano, o petista era a única pessoa capaz de, no campo das narrativas, bater de frente com Bolsonaro. Era o único nome que faria o mínimo de sentido em um enfrentamento direto. Além disso, Lula promoveu como presidente a renovação e reestruturação necessária na composição das principais cortes para garantir a consolidação do sistema. Se Lula não for mais necessário a partir de 2027, o sistema não hesitará em descartá-lo e colocar outro em seu lugar nessas eleições de 2026. E o possível substituto pode surpreender muita gente, inclusive. Assim como os posicionamentos recentes de Donald Trump foram surpresas desagradáveis também. Considerando essa virada de jogo, é possível também que Moraes não seja mais útil. E essa confiança que parte da imprensa está tendo agora para expor situações tão delicadas dele e da esposa em relação ao Banco Master pode ser um sinal disso. Nesse sentido, não é de se duvidar que Alcolumbre, presidente do Senado, também tenha uma repentina mudança de ideia e, misteriosamente, resolva dar prosseguimento a um pedido de impeachment contra Moraes. Só que se isso acontecer, a guerra em Brasília tomará proporções inimagináveis, pois Moraes é muito mais poderoso do que muita gente pensa e sabe de muito mais coisas do que muita gente gostaria. É claro que tudo isso que eu descrevi ainda é um cenário hipotético, mas se encaixa nas pontas deixadas pelos fatos revelados até o momento. De qualquer forma, enquanto esse jogo de interesses e de poder acontece lá em cima, todo esse pessoal continua firme e forte na construção da narrativa de que o povo brasileiro ainda tem algum poder de escolha.